Boa noite. Eu sou o criador do dossiê do Nando Moura. Eu também quero dizer que eu fiz antes alguns vídeos, que eu inclusive eu vou excluí-los para não, para que as pessoas não se enganem sobre qual é realmente o vídeo sobre o Nando Moura. Inclusive eu não quero ser youtuber, não quero fazer vídeos mais a respeito assim, do Nando Moura, acredito, porque realmente levou mais de um ano ou 2 anos para coletar mais informações. E também aqueles vídeos que eu tinha feito, por mais que fosse de um conteúdo interessante, um tabu, tem questões ali que eu preciso, inclusive, rever e, ao mesmo tempo, por questão de segurança, até eu vou deletar. Porque, convenhamos, foi um vídeo, ao meu ver, mal feito. Mas, claro, né, a respeito desses vídeos que eu tô falando, falar um pouco mais a respeito do Nando Moura, do Sérgio Moro e também do grupo do Alan dos Panos. Vamos começar com a questão do grupo do Alan dos Panos. Aí, se ocorrer algum problema, algo assim do tipo, da minha parte, assim, na hora de fazer este vídeo, é porque eu não tenho toda aquela confiança e também eu não sou um expert em fazer vídeo. E é por isso que a câmera tá desse jeito, porque eu tô fazendo pelo computador, nem sei editar, nem nada assim do tipo. Mas, começando a respeito do, do Alan dos Panos, no início eles apoiavam bastante o Sérgio Moro, ou seja, era só retórica conservadora, ceticismo político. Na verdade, esse ceticismo nem é político, é mais uma questão de vida mesmo. Mas o pessoal nem lê o que é conservadorismo. Mas continuando, esse pessoal neocon, que é melhor dizendo, né? Além de ficar defendendo o Sérgio Moro antes, né? Sendo ele aquela figura que vai lutar contra a corrupção, era mais que bobagem. Ou seja, além de defender o Sérgio Moro, defendia o Churchill, defendia o Churchill e também Margaret Thatcher, ou seja, pessoas corruptas, pessoas realmente lixos da vida, porque Churchill era racista, Margaret Thatcher era abortista, outras contradições da direita. Outras características desse grupo do Alan dos Panos é a questão que só falam mal do Brasil, falam mal do Brasil mesmo, tipo o pessoal da esquerda, realmente. E também tem uma mentalidade anticatólica mesmo, forte. Quando eu falo anticatólica mesmo, é porque os caras realmente não curtem a questão da Igreja Católica. Um perigo. E essa é a direita. E claro, tem muita briga mesmo. Só tem debate fútil, inútil, até eu participei de alguns, mas realmente só para compreender melhor o que eles pensam, para captar as suas ideias. E além disso, eles também falam, né, que toda esquerda é corrupta, né? Só que eles esquecem que não é pelo fato de ser de esquerda ou de direita, mas sim de ter bom senso. Por que eu digo isso? Joaquim Barbosa é uma pessoa da esquerda, é uma pessoa da esquerda, mas combateu a corrupção, a questão do mensalão. E o Joaquim Barbosa, mesmo sendo de esquerda, realmente representa essa questão de que muitas pessoas depositaram confiança nele, dizer, perdão, não é pelo fato de ser de esquerda, mas sim pelo fato de ser juiz, que combateu a corrupção, e muitas pessoas depositaram confiança nele para ser o futuro presidente. Algo que aconteceu com Sérgio Moro. Sérgio Moro. Inclusive, para certas pessoas que me escutavam a respeito disso, eu dizia, ó, não vamos depositar toda essa fé, toda essa confiança no Sérgio Moro, porque ele pode ser um Joaquim Barbosa 2.0. E claro, né, além dessa questão dos juízes, olha, tem muito juiz norte-americano que é de esquerda e que luta contra a corrupção nos Estados Unidos. Isso é fato. Ou seja, não é pelo fato de ser de esquerda ou direita, mas sim pelo fato de ter bom senso, de honrar a sua profissão. Isso que eu. E claro, tem outro fator é de que os caras só ficam postando figurinha. Isso mais antigamente, agora diminuindo bastante. Até porque eu fui expulso do grupo. Eu também não tava nem aí. Ah, o que eu posso também mais falar os caras falam também, vamos criar um campo de estudo, algo intelectual, que seja algo bonito. Mas os caras nem sabem o que é realmente esses costumes, essas tradições, essa cultura que eles querem realmente estudar, esse campo de estudo, ou seja, esses princípios, eles não sabem defini-los. Uma contradição. Uma outra questão, agora, partindo da questão do Nando Moura, né? Mas. Não, Nando Moura não, vamos deixar agora pro Sérgio Moro. Vamos deixar o prato da noite para falar do Nando Moura no final. A respeito do Sérgio Moro é algo peculiar. Deixa eu ver aqui, Sérgio Moro. É que eu separei aqui no Word algumas coisas. Essas fontes vocês vão encontrar no Antagonista e também no MBL, um congresso lá. Ou seja, são discursos e questões pré-presidenciais, pré a candidatura presidencial do Moro. Assim, a respeito da pandemia, ele só menciona os médicos e cientistas. Foram pessoas cruciais a respeito da pandemia, mas também podia mencionar padres, freiras,
até pastores, assim. Foi uma questão assim de humildade, reconhecer que realmente essas pessoas da área religiosa fizeram um grande trabalho. Ele, inclusive, disse que é a favor da Bolsa Família, ele disse que a solução é através da política, ou seja, não é por uma questão moral, religiosa, é questão política mesmo, e também econômica. Ele também disse que a ciência e a justiça serão as ferramentas, ou seja, quando a pessoa apenas, quando a pessoa diz essas questões assim, o que me vem primeiramente é uma questão de uma tecnocracia, um cientificismo e talvez, inclusive, se for o caso, um positivismo. E ele também diz que chega de ofender os jornalistas. É engraçado porque os próprios jornalistas viviam ofendendo o Sérgio Moro, como também ficavam falando mentiras a respeito de sua imagem. Ou seja, uma contradição. Tem jornalista que quer canalha mesmo, vamos falar a verdade. Ele também diz: liberdade deve ser ampla, jamais ter um controle. Assim, eu sou a favor da liberdade, mas toda liberdade tem um limite. Também menciona a sociedade inclusiva, sociedade que respeite todas as crenças e religiões. Estado laico. Não, assim convenhamos, isso daí não vai dar muito certo, não. Inclusive, ele até mencionar valores cristãos. Virou até retórica isso. Muito comum na direita. Neodireita, melhor dizendo. Tem uma carta na manga, duas cartas na manga que ele menciona sou a favor de um livre comércio, de um livre mercado. Daí os liberaizinhos e o pessoal da direita já ficam, Sérgio Moro, isso, uhul. É como se fosse a solução de tudo. E também a questão do fim do foro privilegiado. Tá, beleza. Sou a favor. Beleza. Só que são apenas cartas na manga para conseguir voto. Sem falar a questão também que ele falou o fim da reeleição do cargo executivo. Trocar toda hora, vai dar muito certo nessa democracia liberal. Não existe algo, algo que realmente. Esse que é o problema da democracia liberal. É sempre trocação de partido, de presidente, não existe uma ordem, não existe um meio de união, é só ideia divergente. É por isso que o Brasil acaba por entrar numa desunião política e até econômica, ou de costumes culturais e também de tradições, porque não existe unidade. E a democracia liberal faz isso. E claro, também outras questões que ele menciona também nesses congressos, nessas entrevistas, tudo, é a respeito de que ele quer erradicar a pobreza no Brasil, sabe, eliminar por completo, sendo uma de suas maiores missões. E claro, também ele diz também sobre a questão da economia verde e de baixo carbono. Ai, cara, assim, o Brasil já tem um grande problema com a questão da industrial. E depois querer colocar toda essa agenda ambientalista, não vai dar muito certo. Inclusive, tem outros fatores também que é sobre o Sérgio Moro, agora não desses congressos ou entrevistas que ele fez, né? Mas sim de que ele tem uma relação com a maçonaria. Inclusive, ele foi até padrinho de Carla Zambelli, que no seu casamento. Ou seja, que aconteceu inclusive numa loja maçônica. Duas notícias a respeito disso eu recomendo, que é Notícias UOL, que é Moro Zambelli Constrangimento, e o outro é das notícias, e a outra notícia é Notícias R7, que é Padrinho Moro discurso no casamento de Carla Zambelli. E isso o pessoal do Nando Moura não fala, não fala. Agora que o Sérgio Moro revelou quem ele é de fato, não. Agora devemos criticá-lo. Antes não tinha crítica. Antes ele não podia falar mal dele. O que eu mais também posso mencionar é a respeito de seu apoio a Mendonça e ao Eduardo Leite. Quando o Eduardo Leite fez aquele. Foi no show do Bial que ele disse o seguinte: de que ele é gay, homossexual. E o pessoal, assim, ó. André Mendonça, na verdade, o pessoal mais abriu mais a boca, mas a respeito do Eduardo Leite, ficou quietinho. E claro, uma questão que é bem interessante é que o Moro aceitou a política, pois um brasileiro lhe disse nos Estados Unidos, quando o Moro estava lá nos Estados Unidos, que o Brasil precisava dele. Cara, não tem lógica nisso, porque o Brasil, aí que tá, não foi preciso um jovem dizer isso para o Moro. O Brasil já estava falando antes deste jovem de que o Moro precisava ser presidente. Se alguém me falar, tu queria que o Moro fosse presidente? Não. E claro, né, mais a respeito dessa questão, e diante de sua amizade, né, o dito Deltan Dallagnol também tem ligação com a maçonaria,
também é a favor dessa democracia liberal e também apoia pautas feministas. Sem falar que tem um apoio da Rotary, ou Rotaract, ou esses clubes aí de filantropia. É interessante que eu recomendo muito uma leitura que é do Antônio Gramsci. Eu sei, ele é comunista, mas tem um negócio bem interessante sobre que ele fala sobre o Rotary, o Rotaract, se não me falha a memória, no volume 4 que é Cadernos do Carceri, quando ele estava preso na Itália durante o regime do Mussolini, que ele fala realmente do Rotary ser liberal, maçônico, ou ter uma relação com a maçonaria e ser anticatólico. Vale muito a pena ler essa questão da crítica, ou até, se for caso, a análise do quem é o Rotary ou o Rotaract, desses bilionários aí, desse pessoal filantrópico. E claro, essas duas pessoas, na verdade, foram as causas que que realmente acabaram com a Lava Jato. Eu sei que muitas pessoas vão falar que não, o Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Eu digo sim e não. Não porque essas ideias, essas atitudes, ações, também ideologia dessas duas pessoas fizeram com que a Lava Jato se destruísse. Porque realmente, se algo é bom, mas provém de ideias ruins, é óbvio que essa questão boa não é bom realmente. Foi apenas uma questão de capuz, sabe? Ó, só para se fingir, só para se camuflar. E isso realmente demonstrou que quem destruiu, sendo a causa primária, né, foi o Sérgio Moro e o Dallagnol. E que depois, quem conseguiu articular tudo ali na questão ali do Congresso, Planalto, o que for, tudo, foi o Bolsonaro. Ou seja, essa questão que eu menciono, não é apenas o Bolsonaro. E eu nem estou defendendo o Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro é farinha do meu saco, ou seja, é tudo esquerdista, é tudo que não vale a pena. E toda a direita também, já vou adiantando, é canhota. Eu sei que eu estou sendo rápido porque eu não quero que também o vídeo fique muito longo. Agora, a respeito do Nando Moura. Assim, eu vou falar certos vídeos que eu vejo mais relevantes e também fazer um comentário sobre eles. E também concluir sobre uma conclusão sobre essa questão também eleitoral das eleições no Brasil. Assim, sobre o Nando Moura, tenho paciência, desculpa, achei aqui, inclusive. Assim, o vídeo Por que eu não gosto do MBL? Nos 27 minutos, os inscritos se queixam do Nando Moura defender ainda o Brasil. Depois o pessoal da direita fica falando, a esquerda destrói o Brasil. Mas esse pessoal da direita sequer é capaz de defender o Brasil. Fica falando pro Nando Moura, por que tu fica no Brasil? Os caras entregam de bandeja. Por isso que eu digo, essa direita é canhota, toda direita é canhota. Vejam o vídeo do Orlando Fedé. E essa questão do Nando Moura é bem engraçada, né? Porque ele participa dos congressos do MBL. Acredito que agora nem mais participa, né? Depois de todo o rolo que aconteceu. Que vocês até conhecem. Ele também, no vídeo, a Anitta retoca a linda tatuagem no seu próprio. Isso daqui. E ele até diz o seguinte, né? O apocalipse é a única esperança. Eu quero destruir tudo. É a mesma ideia do Olavo. Tem um vídeo lá do Olavo que tá com um cara, acho que usa cartola, um vídeo de 30 segundos mais ou menos, que é todo barbudo, que aparece inclusive no Brasil Paralelo, e faz a seguinte pergunta, que é, sempre faz de memória, que é assim, qual é a tua missão neste mundo, não sei o que, e daí o Olavo fala, eu quero fo, daí você sabe, né, der com tudo. É isso, essa é a missão do Olavo, eu quero fo com tudo. Mesma mentalidade que o Nando Moura tem. Aprendeu muito bem com o seu guru. Não se ofenda com o que eu tô te dizendo. Eu sei que tu tens traços bons, mas nessas questões tu acaba por errar. Não sei se inclusive tu irás ver este vídeo. Depois aqui, né? Como ganhar 1 milhão de inscritos. Aí o Nando Moura fala, né? Destruir o máximo de canais e sem vergonhas. Ofender a escória dessa humanidade. Pensei que fosse rezar por sua conversão. Ele até afirma nisso, né? De que ele rezava lá pro pessoal, até mesmo que falava contra ele, né? Para que se convertesse ao cristianismo, essas coisas. Ou seja, o Nando Moura acabou por perder essa humildade, essa pena das pessoas. É óbvio que eu compreendo muito bem das pessoas que falaram a respeito de seu pai, de sua filha. Você não faz de memória, o Nando Moura perdeu filha, e de outras questões, inclusive de sua esposa. Eu compreendo muito bem. Mas não é apenas a raiva que vai nos livrar do mal.
Inclusive, para quem me conhece, eu sou bem raivoso, mas é necessário que a gente se controle. Aqui, Prioli humilha Monark. O Nando Moura afirma que o Monark é uma pessoa inteligente, tá, pessoal? E até mesmo ali no 25 minutos e 47 segundos, o Nando Moura fala o seguinte: chibata de nego do Borel no lombo. Só isso pode resolver esse povo. Esse pessoal da direita é fantástico, né? Ou seja, por meio da porrada que vai solucionar. O fascismo fazia isso perfeitamente. Um outro vídeo, Logan Paul e os espertinhos. Então assim, meu irmão, que se perca o mundo. Quero perder o mundo mesmo, entendeu? Quero perder o mundo mesmo. Porque isso aqui é lixo, é só picareta. Ou seja, quando o cara fala isso, até mesmo a questão do apocalipse, a única solução, ou seja, o cara quer perder os seus amigos, sua família e suas conquistas. Adiantou ele, por exemplo, fazer mestres do capitalismo, mestres da música ali, maestros do. Agora me esqueci o nome. Como também adiantou ele conseguir toda essa quantidade de dinheiro, ser milionário, ajudar, fazer caridade. Pô, o cara nem reflete nessas questões. Por isso que eu digo, a raiva nos cega. Eu sei muito bem disso, porque eu preciso, às vezes, controlar minha raiva. Quem me conhece sabe. Inclusive, até eu não tenho vergonha de dizer isso. Outro vídeo. Amoedo desistiu. No minuto 3 e 24 segundos, ele fala o seguinte: para você se comunicar com esse povo imbecil, você precisa ter uma certa malevolência. Não praticar maldade. Beleza. Daí, no mesmo vídeo, nos 9 e 11 segundos, 9 minutos e 11 segundos, o MBL tem seu projeto de poder. Mas não vejo problema. E votaria neles. Só que o cara tem esse racha com o MBL, né? Com esse racha do MBL, mas mesmo assim fica votando, né? Isso que é engraçado. O Kim Kataguiri faz parte do União Brasil, Nando. Não se esqueça, tá? 7 de setembro, intervenção militar, um outro vídeo dele. Que Deus tenha misericórdia desta nação. Hipócrita, porque tu disseste, Nando, que tem que ser o fim do apocalipse. Como também diz que tem que apanhar o povo. Tem que ter o apocalipse, melhor dizendo. Daí também diz. É aquela questão que eu podia falar o seguinte, né? Que a missão poderia ser salvar as almas. Sabe? Ter compaixão, é o compreender dentro dos limites, né? Inclusive, não é com todo mundo, assim. Como é que eu posso dizer? Quando a gente vê o erro, a gente tem que realmente corrigir o erro. Ou seja, transformar este erro em. Não vou falar que o erro tem que se tornar algo bom. É que já é tarde, inclusive. Mas eu quero falar o seguinte: se a gente vê uma pessoa fazendo algo errado, a gente precisa corrigir essa pessoa e essa atitude. Obviamente que nem toda pessoa vai conseguir ter essa correção, mas devemos tentar. Ali no. Esse vídeo daí é magnífico. Apoio a Senhor Gomes. Ele não apoia o Senhor Gomes, o Nando Moura, convenhamos. Mas ali no minuto 5 e 55 segundos, na opinião dele, seria melhor que haja um Marcola, Fernandinho Beiramar, Elias Maluco, pois assim o povo cobraria e poderia sofrer impeachment. Ou seja, esses candidatos. Só que aí que tem um porém, né? Fica nesse ciclo infinito. Porque os políticos que iriam fazer o impeachment seriam os mesmos. E isso foi a mesma coisa no caso da Dilma. Um ciclo vicioso. Inclusive, seria racional colocar um bandido na presidência? Olha, o Nando Moro vive falando, né? A respeito de bolsa de valores, a respeito de investidores externos. E isso não iria atrair esses investimentos para a nação. E é sempre aquilo, né? O Nando Moura apenas pensa em questões políticas e econômicas, sendo que vão realmente salvar o povo. E se ele não diz isso, vai ser o povo, né? Só que aí que tem uma outra contradição. O Nando Moura fala que é o povo, né? Só que o povo, por fato de ser burro, como é que vai salvar a nação? Ele diz isso, só que aí que tá, tem essa contradição. Se o povo está imbecilizado, como é que o povo vai ter todos os instrumentos, todos os acessórios necessários para, se for o caso, fazer uma revolução ou qualquer outra coisa do tipo para realmente pôr ordem na casa? Não tem. Essa questão também maestros do musicalismo, lembrei. Até onde eu sei, não teve o Kiko Loureiro. Por que isso? Porque o Nando Moura, como tem essa mentalidade ideológica, não convidou ele, o Kiko, por fato de ser esquerdista. Acho que até teve um vídeo antigo dele falando de um professor de grego que ele recomendava, mas agora não recomenda mais, que era esquerdista também. Inclusive, até o Nando Moura ele afirma, né, num vídeo, agora não sei qual é. Inclusive, esses vídeos que eu tinha mencionado,
são de 1 ano ou 2 anos atrás. Mas continuando, inclusive o Nando Moura afirma que direita e esquerda são conceitos subjetivos, ou seja, ideologias. Ideologias. Ideologia é isso. Ele também fica falando, né, chorando das pitangas, né, que tá no shadow ban. Olha, eu vou mencionar uma pessoa que é o Conde Lopê. Esse cara realmente fez o que poucas pessoas fariam. Realmente defendeu a cruz de Cristo. Realmente, não, não é que defendeu, defende a cruz de Cristo. Realmente é um cruzado. E por que eu digo isso? Porque o Nando Moro fica se gabando, falando, eu fui o primeiro a criticar o Bolsonaro. Isso agora, né? Mas ele também se esquece que ele fez um vídeo a respeito. Uh, se me falar de memória, foi quando o Sérgio Moro saiu da, da presidência, não, do seu cargo, que o vídeo é Bate-Papo Instagram 25 de abril de 2020, tá no Nando Moro Clássicos. E no minuto 30 e 55 segundos, ele fala a respeito do Conde, que inclusive ele até admite de que sim, o Conde avisou a respeito da idolatria política sobre o Bolsonaro, né? Antes mesmo do Nando Moura para os seus inscritos, ou seus inscritos para o Nando Moura. O Nando Moura é contraditório. Neste ponto, ele realmente acaba por ter esse orgulho, essa soberba. Não, eu fui o primeiro, eu fui o único. Não, não é bem assim, já tinha pessoas bem antes. Ou até mesmo, né, o Nando Moura, ele acaba por se negar sobre o tal do Conde. Inclusive, o Conde, ele resolveu excluir o canal dele porque tem pessoas que realmente, de má índole, aí que tá, ele tem mais autoridade para falar no assunto, mas é o seguinte, ele teve que escolher o seu canal principal. Agora tem um outro canal que é o Castelo do Conde. Recomendo muito que vocês se inscrevam nesse canal. Inclusive, o Conde é um dos poucos católicos que realmente vale a pena ver na internet. E, falando a respeito do Conde, mas nesse caso o Nando Moura, inclusive no meu dossiê tem um vídeo que é tudo que o Nando Moura não falou. E o Nando Moura fala o seguinte: Puxa, Conde, queria pedir desculpas. Você estava certo e eu estava errado, meu amigo. O canal do Conde Lopê, que já foi escolhido pelo Conde, é um dos canais talvez mais antigos aqui do YouTube. E é um cara que tem um conhecimento monstruoso. Às vezes, ele se excede um pouco em atacando aí os irmãos cristãos, protestantes, reformistas e tal. Mas o Conde é assim mesmo. Conde, mil desculpas. É um dos caras mais inteligentes, sem dúvida, mais inteligentes aqui do YouTube. Eu realmente reconheço uma oratória incrível do Conde, um conhecimento absurdo e muito vasto. Isso quem fala é o Nando. Ele só não recomenda mais o canal do Conde, só porque ele é realmente cristão, porque ele realmente é católico, porque ele realmente fala o que é o protestantismo. Mas quando o Nando Moura critica os protestantes, não, daí tá tudo bem. Mas o Conde não. Daí continuando sobre o Nando Moura. Claro, né? Ele defende muitos valores cristãos, tudo, também dos princípios conservadores, valores e tudo, mas ele quer o apocalipse, outra contradição. É engraçado essa questão do Israel, né? Porque é muito comum agora esse pessoal da direita falar, devemos defender o Zelensky. Olha, não devemos nem defender o Zelensky, nem a Rússia. Nesse caso, o Putin, né? Devemos proteger, devemos defender o povo ucraniano. Por que eu digo que não devemos defender o Zelensky? Porque o Zelensky é a favor do aborto, ou seja, quer legalizar o cabaré, prostituição e também é a favor das drogas. E essa é e todas essas pautas são da esquerda. Por isso que eu digo, o Nando Moura é contraditória, é hipócrita. Por isso que o cara fica defendendo o Tchatcho, também a Margaret Thatcher. Pessoas que realmente defenderam ideias da esquerda. Engraçado que também o Nando Moura, né, e seus companheiros, ditos irmãos de batalha, são para ser agora o povo brasileiro. É o povo que entende, né? Engraçado também que essa direita só quer o agora, não tem um plano a longo prazo, diferente da esquerda. Mas aí que tá, né, também para concluir, né, eu fiz um texto bem curto mesmo, que é essa questão da esquerda e da direita. E eu começo assim: a esquerda é mais revolucionária do que a direita, mas esta tem uma tendência temporal para a tradição, a direita. Por que temporal? Porque ela é ainda revolucionária e utiliza apenas como retórica para defender uma tradição, um costume, algo assim do tipo, uma cultura. Logo, toda a direita é canhota. Continuando. Por que a pessoa esquerdista ainda. E aí que tá, né? Por que eu digo isso? Que a direita é canhota? Porque a pessoa ex-esquerdista, ou seja, a pessoa que era de esquerda, ainda tem esses traços de que quase tudo deve ser politizado. E por que isso? E por que disso?
porque a esquerda é mais revolucionária, mais agressiva em vários pontos. Logo, não é difícil de encontrar e ver essas pessoas que eram da esquerda, agora direitistas, afirmarem que a mudança se dará pela política ou pela economia. Moro, Nando Moura, Olavo de Carvalho, MBL, neste caso o Kim Kataguiri, o Arthur Duval, e também tem um outro cara lá que é um negro lá agora, que me esqueci, acho que é o Fernando Holliday, é isso daí. Roberto Campos e Carlos Lacerda. Tendo visto que o Carlos Lacerda e o Roberto Campos brigaram. Isso que é interessante. E o que tem em todas essas pessoas? Todos eram esquerdistas antes. Acho que o Moro não era propriamente de esquerda, mas realmente defendia essas pautas. O Kim Kataguiri, eu tenho minhas dúvidas, mas o Arthur era realmente esquerdista, ele dizia isso. E aí que tá. Os métodos e fins acabam por serem os mesmos. Os fins justificam os meios. Mas e o pessoal que afirma de ser de direita de forma imediata? Ou seja, a pessoa é de direita, nunca foi de esquerda antes. Neste caso, a gente precisa falar o seguinte: de qual direita? Pois, desde o seu nascimento, ou seja, desde o nascimento da direita, ela sofreu e quis sofrer essa mudança. E isso começa desde a Revolução Francesa, que é a origem disso. Porque antes dos rebeldes, neste caso, o pessoal que fez a Revolução na Revolução Francesa, antes dos rebeldes se dividirem, ou seja, em jacobinos e girondinos, direita e esquerda, ambos eram amigos para derrubar a monarquia e principalmente a Santa Igreja, a Igreja Católica. E claro, o discurso político, daí para concluir, né, porque esse pessoal vive na questão de que a política, a economia, ou se for o caso, a pressão popular, são meios mais eficazes, né, é porque, deixa eu ver aqui, porque o discurso político é mais sedutor que a teologia. Ou como vivem falando, né? De Jesus Cristo. Eles vivem falando, Jesus Cristo vai salvar, não sei o quê, mas os caras vivem, eles tratam a questão religiosa como algo secundário, por isso. Inclusive é só retórica quando eles falam de Jesus Cristo. Mas continuando. É igual um dominó. Contamina. Contamina. E fica cada vez mais difícil da pessoa se livrar dessa secularização, porque isso é uma consequência e isso é uma das causas da secularização. Essa divisão da população, essa divisão nacional em partidos e nessas ideologias, seja de esquerda ou de direita. Inclusive, a sociedade e grupos te dizem para tomar partido político, ou ser de direita ou de esquerda. Os Estados Unidos é o melhor exemplo disso, pois lá vale mais, perdão, porque lá vale mais a pena ser republicano ou democrata que ser cristão, seja católico, protestante. Nesse caso é o católico, obviamente. Inclusive, né, como é que vai ter toda aquela união das 30 mil seitas protestantes ao redor do mundo? Ou nem sei quantas milhares de seitas tem nos Estados Unidos. É simples, uma questão política. Ou seja, a união maior acaba por ser uma questão política e não religiosa. Logo, a política é o essencial e não a salvação das almas. Dessa forma, tu és meu irmão na política e não na religião. E essa é a mesma mentalidade. Por isso que o Nando Moura se alinhou com o pessoal do MBL, mesmo sendo liberal. Não é por uma questão religiosa que é crucial, não, é uma questão política. A religião para o Nando Moura é uma questão secundária, terciária, uma questão utilitária, apenas para gerar ordem, ou seja, algo subjetivo. Inclusive o Nando Moura é um desigrejado. Não estou falando, se o Nando Moura olhar isso daí, não estou falando assim, eu nem quero apenas criticar, não, eu estou dando conselho, cara, reflita, só isso. Acredito que seja isso, e mais o que eu posso falar sobre as eleições é votar, anular todos os votos possíveis. Porque isso realmente não. Porque essa é a única solução para o Brasil. Se é realmente para a gente refletir o que é o Brasil de fato, nós precisamos ver a origem, que é católica e ibérica. E claro, se eu ainda continuasse nessa questão da direita e esquerda, eu negaria a minha família e também os valores e também de todo o esforço que os meus antepassados tiveram para que eu pudesse estar aqui neste exato momento. Por que eu digo isso? Para quem realmente viu aqueles vídeos, eu digo isso porque o que eles passaram na repressão do Getúlio Vargas não é pouca coisa, não. Inclusive, esse livro aqui, que é da minha avó, tem mais de 70 anos. Inclusive, é todo em alemão. Ó, todo em alemão. E até minha avó fez uma dedicatória para mim. Querida vovó. Inclusive, ela é luterana.
Na verdade, eu sou um pouco tolerante com os luteranos, mas mas isso é uma história para outra hora. E isso daqui é do ensino confirmatório dela. E esse é um livro da minha família, do meu pai, neste caso, que fala um pouco a respeito dos bavarescos, que é a parte da mãe do meu pai, que é do Monte Grapa à Serra do Botucaraí. Raízes dos bavarescos do tronco galho. Inclusive, a minha voz até tá falhando um pouco, mas é um livro que fala a respeito da minha família. Inclusive, até tem aqui uma. Não vejo problema em mostrar isso. A foto da família do meu pai, que é essa daqui. Os gringos, aqui assim. Inclusive, é bem bonito de realmente de ler e conhecer o que é realmente o Brasil de fato. E esse é o Brasil. Um Brasil acolhedor. Um Brasil que realmente não nega a sua origem e que esse pessoal, antigamente, por isso que eu tenho um carinho por pessoas mais velhas. Ah, obviamente que os velhos no dia de hoje estão um pouco delirantes, e eu me refiro em apoiar o Bolsonaro. Ao meu ver, eu não quero, ainda mais que eu estou falando uma questão de respeito, assim, né? De que, infelizmente, alguns deles acabam por apoiar o Bolsonaro, tendo visto que é um erro. Mas, quando eu falo que eu tenho um carinho por pessoas mais velhas, principalmente os mais velhos realmente, sabe? Eles não eram nem de direita nem de esquerda. Eles realmente sabiam o que era ter uma família, o que realmente era uma política, o que era uma educação, o que era realmente a religião, o que realmente unia as pessoas. Espero ter sido o mais breve possível. Inclusive, o dossiê está no link da descrição. E vamos rezar, vamos realmente não desistir, porque a nossa batalha é eterna, se a gente realmente defende Cristo, que neste caso é a Igreja Católica. Muito obrigado.